Irmãozinhos, meditar, né? O que significa essa palavra, né? Por que falarmos sobre isso? Vamos lá, Josué 1:8. Não cesses de falar neste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Irmãozinhos, a mensagem de hoje é uma mensagem que foi inspirada num pregador antigo da caramba chamado Spurgeon, né, que foi inspirado pelo mais antigo de todos, que é Cristo, ponto, né? Aquele que é antes da fundação do mundo. Então, irmãozinhos, por que tratar sobre essa questão de meditar? Ela é um pouquinho diferente, tá, do que a gente pensa muitas vezes de ler ou de pensar sobre alguma coisinha. Tá? Então, o que eu gostaria que a gente estivesse se atentando aqui é por que o Senhor Deus instruiu Josué no começo ali, quando ele estava assumindo a posição ali de Moisés. Por que o Senhor Deus trouxe essa instrução para ele? Né? Por que ele trouxe isso a um jovem, alguém que estava iniciando ali aquela carreira ali que Deus estava propondo para ele? Né? E antes desse versículo, irmãozinhos, só um pouquinho, tá? Um pouquinho antes desse versículo, está no versículo 7, no versículo 6, ele fala: ser forte e corajoso. Estranho, né? Por que ele fala isso aí? Depois ele vem falar sobre a questão de meditar na palavra. Meditar na palavra do Senhor dia e noite. Irmãos, porque a questão de meditarmos, a questão de pensarmos profundamente, a questão de nós nos dedicarmos à leitura da palavra, de nos realmente ter esse processo de ruminar a palavra do Senhor, não somente uma leitura, não somente um ato religioso, ele vai trazer confirmação ao nosso coração e uma ousadia, uma coragem, porque você vai estar firmado na palavra do Senhor. Quer segurança maior do que essa? Não tem. Então, se você está se sentindo fraquinho, amedrontado por esse mundo, fraquinho nas tuas forças, nas tuas vontades, nos seus desejos, fraquinho por causa que você está conhecendo você mesmo, é porque você tem deixado de conhecer aquele que é forte, aquele que é a rocha, aquele que é tudo. O cristão, ele é forte não por ele mesmo. O cristão, na verdade, ele reconheceu a total insuficiência dele, reconheceu que ele não é nada, reconheceu que ele não pode nada, mas aquele Deus que foi ali na cruz, ele é forte, ele pode carregar todas as coisas, ele pode fazer todas as coisas. Então, irmãozinhos, a questão de meditarmos na palavra do Senhor é reconhecermos a grandeza de Cristo, reconhecermos mais da pessoa de Cristo e nos esvaziarmos mais, né? Mas vamos pensar um pouquinho o que significa essa palavra meditar, irmãozinhos. Isso aqui, na verdade, eu tinha que ter chamado a Lindinha para mim falar aqui na frente, né? Porque eu trago português, mas vamos lá. Meditar, o verbo transitivo, na forma transitiva indireta, né? Se a gente for parar para pensar na origem, estudar o pensamento, o conteúdo, né? Pensar sobre, ponderar. Irmãozinhos, a diferença de você religiosamente ler a palavra e você meditar, assim como o Senhor Jesus está nos instruindo aqui na palavra dele, é isso. Sabe, irmãos, o que é engraçado é que a mesma forma de o pecado nasceu no nosso coração, é como se fosse uma meditação também. Se nós olharmos para os pecados mais ocultos ali da nossa mente, da nossa forma de agir no dia a dia, começa com um vislumbrarzinho, uma coisinha bem simples, e você vai dando razão a isso aí. Você começa a pensar todo dia sobre isso aí. Quando você está distraído, você está pensando sobre isso aí. Os irmãozinhos, né, os staffs, né, da célula, testemunhei sobre uma questão que o senhor estava trabalhando, questão financeira, estava morrendo. E, irmãos, eu me acordava, eu orava sobre isso aí. No intervalo das cirurgias, eu pensava sobre isso aí. Eu ia conversar com a Lindinha, eu falava sobre isso aí. Ou seja, o meditar do meu coração estava sendo dinheiro, estava sendo medo desse mundo.
Irmãos, que perda de tempo. Poxa, se fosse acordar, o primeiro pensamento fosse em direção a Cristo. Se eu estivesse no intervalo da cirurgia, ou durante a cirurgia, pensando em Cristo. Se eu chegasse e falasse com a minha esposa, vamos falar sobre Cristo. Irmãos, que riqueza que estaria no meu coração. E quantas vezes como cristãos, muitas vezes como velhos da casa, muitas vezes ali como religiosos, né? Nós estamos agindo diante de Cristo de maneira metódica, de maneira sistemática. Oi, irmãozinhos? Da transmissão? Alguém perguntou se está ouvindo. Eu não estou ouvindo. Eu também não estou ouvindo. Nós aqui também não estamos ouvindo nada. Também não estou ouvindo nada. Agora, irmãozinhos, vocês estão ouvindo? Dona Rosa, você está conseguindo ouvir? Dona Rosa, estou conseguindo ouvir agora? Não, agora está dando, mas nós não ouvimos o início até agora. Nós perdemos. É porque está longe do celular. Será? É. Deve ter oscilado. Mas isso não é. O celular está filmando a meditação, ó, o slide. Irmãozinhos da internet, talvez então no estudinho de terça-feira a gente faz uma recapitulação no comecinho, tá? Perdão aí, irmãozinhos, a parada técnica. Então, irmãos, a diferença do meditar, do pensar, da forma como muitas vezes religiosamente nós agimos, é que falta essa profundidade. Então, por isso que Deus ele fala ali nos versículos ali, em direção a Josué, não é leia a palavra, não é escute a palavra só, ele fala medita dia e noite, ou seja, o teu coração, esse foco de estar em direção a Cristo constantemente. E se houver alguma coisa ali no teu coração que seja tomando o lugar de Cristo no teu meditar, cuidado. Porque quando o Senhor trouxe a revelação do quanto a questão financeira, a questão do dinheiro, essas coisas assim estavam tomando o meu coração, eu me envergonhei profundamente. Porque falo de Cristo, falo da cruz de Cristo, falo da grandeza de Cristo, mas quem estava sendo meu Deus não era Cristo. Um discurso totalmente contraditório. Como é que eu poderia obedecer ao Senhor, ser forte e corajoso, se a minha força eu estava considerando como o dinheiro, se a minha coragem era ali muitas vezes ter dinheiro na conta, a ousadia era baseada nessas coisas, nessa coisa que é tão falha. E engraçado, né? O meu coração estava tão, sabe, uma meditação, um ruminar tão intenso dessas questões que, infelizmente, irmãozinhos, eu estava realmente exercendo uma idolatria no meu coração. E é uma das coisas que Paulo também alerta a igreja. A avareza, que é idolatria. Então, irmãos, se há alguma coisa no coração de vocês que vocês têm dado como prioridade, vocês têm meditado sobre isso aí, muda o teu coração. E você vai começar a perceber o quanto meditar em Cristo é uma coisa totalmente diferente. É uma paz, é uma força, é uma coragem que vem só por causa de Cristo vivendo em nós, e mais nada. E podem perceber, quando nós estamos com o nosso coração meditando em outras coisas, como nós vivemos debaixo de um medo, de uma sobrecarga. E tantas vezes, essa insegurança faz com que também agimos de forma ríspida com os outros. Estamos tendo um probleminha familiar. Por quê? Porque a pessoa ela está querendo esconder as coisas que estão no coração dela.
O Senhor Jesus hoje, pela misericórdia dele, permitiu a gente descobrir algumas coisas. Essa pessoa insiste em esconder isso aí, insiste em guardar esse pecado. E quando acontece qualquer coisa na família lá em Londrina, a pessoa vem atacar, vem pisar, vem falar, sabe, como se estivesse fazendo uma mágica, sabe? Distrai aqui, mas na verdade está escondendo a bolinha que não está na mão. Infelizmente, é esse o coração. Quando nosso coração medita em coisas desse mundo ou de nós mesmos, não nas coisas do alto, não naquilo que o Senhor ordena, que é Ele mesmo, infelizmente, nossa vida cristã se torna, na verdade, uma vida mundana. Então, irmãozinhos, no transitivo direto, preparar alguma coisa, amadurecendo-a longamente, projetar, intentar. Sabe aquilo quando você começa a conhecer mais sobre essa mensagem da cruz, quando você começa a conhecer mais de Cristo, e você fica constantemente falando: nossa Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor me libertou desse pecado. Quando você começa a descobrir mais do Senhor Jesus, você se pega assim numa situação que você agiu carnalmente, o Senhor tira isso do teu coração e fala assim: nossa Senhor, obrigado porque o Senhor me permitiu agir de forma cristocêntrica. O cara te fecha no trânsito, você não pensa nada, você glorifica o Senhor Jesus por não ter acontecido mais nada, continua o teu caminho. Alguém te humilha, você fala: Senhor Jesus, obrigado por esse tratamento. Tudo naquele que está meditando no Senhor começa a se tornar uma coisa maravilhosa, irmãos. Eu creio que é por isso que os irmãozinhos do passado falavam que, se não importava as circunstâncias, os chicotes, as prisões, a fome, a nudez, eles estavam contentes, contentados, satisfeitos na pessoa de Cristo, né? E aqui, irmãozinho, vocês viram que o transitivo direto preparar alguma coisa, amadurecendo longamente. Irmãos, quando nós pensamos que o Senhor nos chama a meditar nele e na palavra dele, nós percebemos que o nosso cristianismo não é uma coisa mais flutuante. Aqui ele não está falando temporariamente, rapidamente, né? Aquele fast food, né? Lê rapidinho a Bíblia antes de trabalhar e acabou a tua meditação. Não, é algo que, constantemente teu coração está ali. Ó, Senhor Jesus, eu te amo. Ó, Senhor Jesus, eu quero conhecer mais. Senhor, Senhor Jesus, opera essa coisa aqui, porque essa minha carne não é fácil. Sabe? Constantemente, algo que vai sendo amadurecido no nosso coração. E aí isso também traz no nosso coração paz. Por quê? Nós vemos que é um processo. A santificação que vai ocorrendo no cristão através da vida de cruz é um processo, irmãos. Isso também nos dá um coração mais misericordioso de olhar para aquele irmãozinho que a gente fala assim: será mesmo que nasceu de novo? Eu acho que a Lindinha deve se perguntar direto: será mesmo que o meu irmão nasceu de novo? Irmãozinhos, nessa misericórdia também, porque você reconhece que você também está sendo amadurecido, você também está sendo processado, quebrado, moído, porque não é fácil não, né? Quem Jesus está mostrando aí quanto é podre por dentro, deve ficar assim: Senhor, só o Senhor fazer esse milagre mesmo, só o Senhor tem misericórdia mesmo. É um exemplo meio bobo, tá? Né? Mas é a questão da diferença do chiclete e da bala. Tá? A bala você coloca ali na boca, dá umas mastigadinhas e acabou, né? A única coisa que você ganhou foi uma gordurinha a mais ali. O chiclete, você fica, né? Não sendo aquele try que deu um pó na boca, mas um balãozinho fica, você fica o dia inteiro se você quiser. O cristão tem que ser assim na palavra de Deus. Às vezes você vai pegar um versículo, mas esse versículo você vai ficar mastigando. O Senhor Jesus, com a riqueza imensa que Ele tem, Ele vai revelando. Teve a graça que o Senhor Jesus uma vez deu num postinho lá em Quitandinha. Irmãos, sabe aquela apresentação de Paulo, apóstolo de Cristo, só aquela apresentaçãozinha? O Senhor permitiu aquele versículo falar de Cristo uns 15, 20 minutos. Os outros pacientes me xingaram, mas pelo menos graças a Deus deu para falar.
Por quê? A simples apresentação de Paulo já é uma apresentação que não é mais de alguém orgulhoso em si mesmo e dos seus méritos, mas de alguém que ele está submetido a Cristo, apóstolo de Cristo. Ponto. Ele não é nada mais além disso. E muitas vezes o nosso coração quer ser outras coisas. Muitas vezes a gente quer outros reconhecimentos. Mas, irmãozinhos, a palavra é muito rica. Muitas vezes, quando o pai trazia versão do grego, versão do latim, versão... Irmãos, vocês percebem que é muito, muito rico. E nós é que, na nossa arrogância, na nossa soberba, lemos a palavra de maneira leviana, de maneira superficial, de maneira a não meditar como o Senhor tem chamado. E eu creio, irmãos, que quando nós estamos meditando na palavra do Senhor, que nós estamos ali ruminando, trabalhando cada versículo ali, eu acho que Deus deve se alegrar de maneira tão grande, porque a palavra fala dele, revela ele mesmo. E a revelação de Cristo, irmãos, é uma segurança muito grande no nosso coração, para não sermos enganados. Nós temos que ter essa convicção no coração de tudo aquilo que o Senhor nos permite meditar na palavra dele, fixa, e não vai ser roubado, irmãos. Você não vai ser enganado, né? Algo que o Senhor Jesus permitiu a igreja passar, todas aquelas lutas que nós passamos ali, né? As acusações. Irmãos, se está na palavra, se você está seguro na palavra, você não precisa ficar falando por trás, você não precisa ficar criando grupinhos, você não precisa ficar fazendo empecilhos, você não precisa ficar fazendo nada disso. Se a tua segurança é a palavra, então traz a palavra e confronta na palavra. Agora, esse tipo de atitude não é ser forte ou corajoso. Mas quando nós estamos meditando na palavra, se o pastor falhar, se eu falhar, se qualquer um que vier pregar aqui a gente falhar, a nossa segurança é a palavra. E graças ao Senhor Jesus, essa igreja tem crescido e sido firmada na palavra. Então essa é a nossa segurança. Não é o pastor, não é o Marta, não sou eu, não é o Marcinho, não é o Dan, não é ninguém aqui. Porque se for isso, irmãos, estamos condenados. Então, o meditar vai fortalecer a nossa fé, vai dar convicção naquilo que estamos ouvindo, ou vai nos fazer ter autoridade para confrontar aquilo que nós estamos ouvindo também. Agora, achismo e porque não me agrada, não são argumentos, irmãos. Não, versículo tal, palavra, capítulo tal, livro tal, bate isso, bate aquilo. Irmãos, é ponto. Pode ser quem for que esteja pregando aqui na frente. Se estiver sendo contrário à palavra, ele não tem argumento. Então, é esse o alerta também do nosso coração. Se estamos meditando, ruminando, amadurecendo cada vez mais a palavra no nosso coração, quem que vai roubar essa verdade no nosso coração? Se é Deus que está colocando ela, se é Deus quem está lapidando essa palavra nos nossos corações, é uma segurança imensa. Vamos isso. Meditar na palavra implica em qualidade de tempo, né? Não é algo que programamos sistematicamente ou quantitativamente em quantidade, mas ao longo do dia nosso coração focado em crescer em sua verdade, dia e noite. Irmãozinhos, é diferente de você pegar assim, hoje eu li Colossenses inteiro. Irmãos, o que você conseguiu meditar nesse tempo? O que você conseguiu destrinchar? O que você conseguiu absorver? É igual quando a gente vai num rodízio e come uns condenados, né? A única coisa que a gente ganha é o estômago doendo e passando mal. Agora, eu brinco com a gente quando a gente vai num restaurante, tem uns cupomzinhos lá que a gente vai curtir, né? Aí chega lá, aí você pede, né? Você acha que vai vir um pedação de carne enorme, você fala, nossa, desse tamanho, assim. Você fala, rapaz, né? Então você tem que meditar nesse pedacinho de carne.
torta, nem nossa, nem tempero tal. Irmãos, só que a forma como você descobriu aquele sabor, sabe? A forma como aquilo marcou no teu coração, não só por causa da quantidade, mas porque foi uma coisa diferente, algo que a gente não está acostumado, irmãos, fica gravado. Agora, aqueles 200 mil pedaços de carne que você comeu ali no rodízio, você não lembra de nenhum deles. Então, essa é a diferença da meditação de um cristão na palavra do Senhor Jesus. E depois a gente vai ver um pouquinho mais pra frente alguns outros detalhes aqui, irmãos. Porque a palavra deixa de ser algo, irmãozinhos. Por quê, né? Porque que muitas vezes, né, a gente consegue perceber assim, que o meditar, desculpa. Acho que é pouco, não, mas deu tudo certo. O zelo ou o cuidado vem após meditarmos sobre a palavra. A ordem dos fatores, irmãozinhos, vocês podem perceber que Deus, Ele não erra. Então, tem muitas vezes a forma, a ordem que Ele colocou ali naqueles versículos, Ele tem um significado, tem uma importância. Né? Então, vocês percebam, irmãozinhos, por quê? Por que Ele coloca como primeiro meditar e depois o cuidado em relação à palavra? Por que será isso? Por que o Senhor Deus colocou meditar primeiro? Né? Vamos lá. Porque a palavra deixa de ser algo morto e sem significado. Irmãos, como é que eu vou ter cuidado com alguma coisa se eu desconheço sobre essa coisa? Como é que eu vou ter cuidado sobre uma determinada ação minha se eu desconheço que aquilo é errado? Então, assim, o cristão, ele zela pela palavra a partir do momento que ele meditou sobre essa palavra. A partir do momento que aquilo começou a se tornar vida no coração dele, tem um significado muito mais profundo do que só as palavras ali em si. Aquilo gera cuidado. Irmãos, vocês conhecem o livro? Meditaram o livro um dia, só meditaram um pouquinho sobre o livro. Pegaram ele, apertaram ele, né? Graças ao Senhor Jesus, ele não chorou, né? Isso gerou em vocês o quê? A vontade de cuidar. Quando a palavra é uma coisa íntima, nossa, ela gera esse desejo de cuidar pela palavra. Irmãos, então assim, se alguém for confrontar qualquer um que seja pregando aqui na frente, não é por rebeldia, não é por não gostar da pessoa que está pregando, não é por gostar da maneira como a pessoa fala, é porque cuidado pela palavra. Eu duvido que quando nós temos amor um para com o outro em Cristo e um cuidado em relação à palavra, nós vamos agir muitas vezes por trás, vamos fazer as coisas, vamos organizar coisas erradas. Tá, irmãos? Cuidado com isso. Então a palavra deixa de ser algo muito sem significado e passa a ser vida em nós, concedendo-nos zelo pela própria palavra. Então, irmãozinhos, ler a palavra, cuidar desse quadro de ler e meditar sobre a palavra, se torna algo que é um carinho nosso, um amor nosso pela própria palavra. Por quê? Porque meditamos, porque conhecemos, porque nos aprofundamos nela. E por que o meditar na palavra nos traz vida? Aí o Senhor Jesus responde, né? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Irmãos, olha o que o Senhor Jesus está falando. Irmãos, é a quantidade de cultos que vocês veem aqui, a quantidade de sermões que vocês pegam. Não. Agora, a quantidade de tempo meditando, buscando Cristo na palavra dele, ele fala, testificam de mim. Então o cristão ele ama ler a palavra não porque é um ato religioso mais, mas porque ele está conhecendo o amado da vida dele. Ou seja, o próprio Cristo se revela quando meditamos na palavra. Ponto. Então farás prosperar. Sim, após meditar, cuidar e obedecer, entendemos que temos essa promessa. E logo começamos a entender por que muitos não são libertos também do pecado. Vocês acharam que eu falar de prosperar do dia, né? Não. Irmãozinhos, uma vida próspera, abundante. Para pensar comigo. Uma vida sem pecados. É isso que o Senhor está nos prometendo.
Então, quando nós meditamos na palavra, cuidamos dela, obedecemos ela, é libertação, é liberdade para prosperarmos, sermos livres de nós mesmos. Só Cristo vivendo em nós, Ele é a própria riqueza, Ele é o precioso tesouro em vaso de barro. Vamos lá, irmãozinhos. Sim, né? Muitos não são libertos do pecado. Eles leem sobre a cruz, ouvem sobre a cruz, mas seu coração não medita sobre ela. Por isso não abandonam o pecado, pois essas palavras essa palavra não é vida. A palavra da cruz não é vida. Se o teu coração não está meditando sobre ela, se o teu coração não está tendo zelo por ela, como é que você pode falar de cruz? Como é que você pode enxergar ela como algo precioso para você? É só uma forma de Deus ser melhor. 1 Timóteo 4,15. De novo, né? Sempre são cartas, são sermões que ou é o Senhor Deus, né? Ou um irmãozinho mais velho da fé falando por um jovem. Querendo aqui, apesar de ter uns cabelos brancos aqui, todos somos jovens na fé, né? Nem se compara com os irmãozinhos da vida passada viveram. Medita estas coisas e nela ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Irmãos, viu aqui esse detalhezinho, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Não, porque eu vivo a mensagem de cruz, é a primeira vez que está ali junto com os irmãos e pisar na bola. Né? Progresso da mensagem de cruz, ela vai manifestar a todos. Não é só quando você está em casa, não é só quando você está no meio da igreja, mas é a todos. Aqui ele não está falando no meio dos irmãozinhos só. Todos sejam manifestos. Então, esse prosperar, esse progredir, esse avançar, correr a carreira que está proposta, irmãos, essa vida dinâmica é cruz. Não é algo pacato, não é algo que eu estou parado. A palavra do Senhor Jesus, de novo, irmãozinhos, amadurecendo no nosso coração. É sempre uma coisa contínua, é sempre uma coisa que vai aumentando, progredindo. E no sentido contrário, nós vamos nos esvaziando. Segundo o coração de Deus. Por que esse título, irmãozinhos? Salmos, basicamente a maioria, né? Foi escrito por Davi, que recebeu esse títulozinho aqui, irmãozinhos, depois de ter pisado na bola, mas pisado na bola bem bonito, né? Mas olha só como era o coração de Davi, né? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O meditar no meu coração. Eu vejo que o Senhor Deus teve muita misericórdia desse cara, apesar de ele ter pisado na bola de forma bem grande, porque apesar de ele ter pisado na bola bem grande, ele tinha esse coração. Senhor, mais o Senhor, quero conhecer mais de Ti, louvar a Ti, ser justo. Nós vemos hoje sobre integridade de coração, íntegro, completo em relação a Cristo. Então, irmãozinhos, a gente está falando por mim, né? Pisando na bola pra caramba. Mas se o nosso coração tiver essa integridade de Cristo, esse meditar na pessoa de Cristo, agradável a Deus, é possível ser recebido no coração de Deus, Jesus. É possível. Salmo 119, ninguém sabe se foi Davi, se foi Esdras, ninguém sabe certinho, né? Porque são vários, né? Mas, irmãozinhos, depois vocês lerem em casa, vocês vão ver que quase todos os versículos, ele cita de forma direta ou a palavra, ou os teus mandamentos, ou os teus percursos. Ele, em todo momento, em todas as coisas que ele está em dúvida, ele fala na tua palavra, nos teus juízos. Então você percebe que o autor do 119 meditava. E 119:15 ele fala sobre meditar no coração. Então, irmãozinhos, temos que ter esse zelo. Não é só ler a Bíblia, não é só mais um ato religioso, não é só mais um estudo bíblico, mas algo profundo.
Então a diferença entre meditar e ler a palavra, um é intenso, vai causar mudança, irmãos. Se o teu coração está meditando na lei do Senhor, meditando na palavra do Senhor, vai causar mudança. Né? Não é uma coisinha, não, só tem uma litinha ali, não, irmão, muda. Né? Porque eu fico mais feliz de que tem muitos irmãozinhos aqui que devem ter levado umas porradas assim, não, eles dão um sorrisinho assim, ó. É verdade. É verdade. Muda. Amor e apatia. Por que não botou ódio, né? Sentido contrário. Irmãos, isso aí veio do filme histórico, lindo, muito bonito, chamado Todo Poderoso. Não sei se vocês já assistiram. E lá, o Morgan Freeman, ele pergunta para a mulher qual o sentimento que ela acha que é o contrário do amor. Eu achei fantástica essa expressão. Ela falou, o ódio. Irmãos, o ódio, você ainda tem uma relação com a pessoa. Você ainda estabelece um vínculo com a pessoa. O ódio. Agora, a apatia, a pessoa estando viva ou morta, você fica indiferente a ela. Muitas vezes, será que não é dessa maneira que nós temos lido a palavra? Eu li o versículo aqui, fiz um xizinho aqui na minha tabelinha de leitura diária e vou trabalhar. Não, hoje eu li o capítulo tal, marco aqui bonitinho, vou trabalhar. Chega no meio da tarde, você nem lembra o que foi falado nesse capítulo. É uma apatia. Então, muitas vezes, nós lemos a palavra por lermos, é um sentimento de indiferença com o nosso Deus, olha isso. Agora, irmãozinhos, você pega um versículo, abrir ele aqui, começar a escrever, assim, a relacionar com outros versículos, irmãos, duvido que isso não vai ficar o dia inteiro no teu coração, semana inteira no teu coração. E quando alguém vier falar e for realmente aquele versículo, pum, vai aparecer, irmãos. Um é profundo e o outro é superficial. Acho que foi um dia que me contou uma vez sobre um ateu que ele tentou, não sei se foi um dia ou pai, que ele tentou provar que Deus não existia, tentando achar incoerência na palavra. Eu não sei certinho quem que era. É um estudioso, ele tentou, irmãos, no que ele ficou lendo a palavra, tentando achar incoerência, ele se converteu. E quantos cristãos, por ler de forma religiosa, se esfriam e abandonam? Agora, aquele que ficou buscando, né? O Senhor falou, então tá bom. Você vai me encontrar. Você vai ver que não existe essa história de ser ateu, não. Realidade e um é expectativa. Irmãos, ficarmos sonhando que vamos ser livres de determinado pecado, ou sermos realmente livres desse pecado? Ficarmos sonhando que vamos ser livres da nossa carnalidade, ou realmente sermos livres em Cristo Jesus dessa carnalidade? A diferença está em você meditar a palavra do Senhor Jesus e você só lê ela. A diferença está em ter essa palavra trazendo vida no teu coração, ou você está agindo só de maneira religiosa. A palavra também, né? Meditando na palavra, ela vai nos livrar dos enganos, que é aquilo que a gente conversou. Se você estiver firmado em Cristo, na palavra dele, meditando na palavra dele, irmãos, ninguém vai te enganar. Pode vir fazer o discurso mais bonito aqui na frente, mas se o teu coração estiver meditando dia e noite na palavra, quem que vai te enganar, cara? Você vai ter força e coragem para confrontar assim. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Da onde vem a nossa instrução, irmãozinhos? Crescendo em ações de graças.
Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Paulo ele dá esse alerta para nós, mas antes de dar o alerta, ele ensina um segredo. Tal como fostes destruídos. Dia e noite. Irmãozinhos, então, por que Josué foi alertado dessa maneira? Dia e noite. Jovem, estava assumindo um posto de líder, ia levar o povo de Deus a conquistar a terra prometida. Irmãos, por quê? Porque se o coração dele olhasse para qualquer outra coisa, meditasse em qualquer outra coisa, só iria ir embora o buraco? Não, o povo esse ano inteiro. Mas, irmãozinhos, temos nossas famílias, temos nossos amigos, temos nosso trabalho, temos locais no qual nós podemos testificar de Cristo. E se o nosso coração não está meditando na palavra, nós vamos levar aquele buraco, nós mesmos e aquelas pessoas ao redor. Por quê? Duvido que aqui alguém nunca falou que era cristão, que era evangélico, que seguia o Senhor Jesus. E se o teu testemunho não é a vida de Cristo em você, o que acontece? Mas não é por isso. É salvação. Então, meditar na palavra dia e noite é salvação. É confirmação da verdade nos nossos corações. Meditar, principalmente nessa mensagem de cruz maravilhosa, que confronta, que dói, mas que salva, né? Porque a consequência disso é ser forte e corajoso? Irmãos, quem que vai roubar a tua confiança se aquilo aí é uma meditação no teu coração, se aquilo ali é uma coisa que foi firmada pelo Senhor Jesus no coração? Que passarinho vai vir ali, vai tomar aquela sementinha se ela está lá aprofundada, criando raízes cada vez mais fortes? Nada. Vai ter força, vai ter coragem no Senhor Jesus, vai ter ousadia. Como meditar na palavra no livro do pecado? Irmãos, lembra que a gente começou essa pregação falando que até o pecado ele vai nascendo devagarzinho no nosso coração? Se o teu coração não dá lugar a isso, mas medita dia e noite na palavra do Senhor Jesus, como é que esse pecadinho vai crescer? Vai morrer. Como é que você vai ser convencido por Satanás a pecar? Se você está constantemente conversando com o teu Senhor Jesus. Como é que você vai ser enredado se você está debaixo das asas do soberano? Como é que você vai ser enganado se é a verdade que está sendo pautada no teu coração a cada momento do teu dia? Não tem como. Agora, irmãozinhos, confessão, pecado. Todas as vezes que eu pequei, irmãos, todas as vezes que eu falei, todas as vezes que eu briguei, eu menti, eu fiz qualquer outra coisa. Foi por quê? Porque meu meditar não era Cristo. Meu meditar não era as verdades dele. Eu sabia o que era a cruz, mas por estar meditando em qualquer outras coisas, qualquer outras preocupações, qualquer outros medos, não teve verdade, não teve cruz, não teve vida de cruz. Agora, que perda de tempo eu tive quando eu contei isso em relação à parte financeira para vocês. Sabe por quê, irmãos? Eu não fiz nada e o Senhor começou a reverter tudo. Eu morria de medo de não conseguir pagar as coisas. O Senhor Jesus simplesmente fazia assim, ligavam para mim, mandavam mensagem: ó, América, estamos precisando de médico para tal dia, pagamento à vista. Estamos precisando de médico para tal lugar, O que adiantou eu ficar desesperado, irmãos? O que adiantou meu coração ficar meditando nessas coisas? Se
Se o Senhor Jesus ia entregar certinho no horário tal, de forma tal, irmãos, quando o Senhor começou a fazer isso, irmãos, a única coisa que eu pude fazer foi botar o joelho no chão, a testa no chão e falar: Senhor, me perdoe. Me perdoe porque eu enchi meu coração com tanta coisa, com tanto medo, que eu me esqueci. Porque para o Senhor não tem nada impossível. O Senhor pode realizar todas as coisas. Eu e ele dia ficamos morrendo de medo por causa que o linha estava restrito e que podia estar causando algum problema com ele. Fizemos uma dieta super absurda para a Lindinha. No fim das contas, o Senhor provou que ele queria que o Linha saísse mesmo antes e ficou desse tamanho. Irmãos, é só tapa na cara, sabe? Por quê? Um coração que fica olhando para essas coisas, para a criatura ou para si mesmo, não consegue meditar no Senhor. E é engraçado, a gente só sabe que o nosso coração pensa, medita e pensa em outras coisas além do Senhor Jesus quando a gente passa por essas situações. Eu creio que o Antônio Marcos veio, quando o anestesista foi falar: você vai dormir agora? Acho que todos os pecados que tinham oculto ali no coração dele, ele já entregou o Senhor Jesus ali na hora. E espero que continue entregando. Todos os medos. Então, essas situações de morte, essas situações de cruz, irmãos, como nos fazem meditar no Senhor Jesus, né? Então, que venha cada vez mais, né? Amém? Amém. Que a gente medite dia e noite no Senhor Jesus, né?